E se há algum esforço que nós devemos fazer nesse tempo da graça, é nos esforçar para entrar no descanso. É assim que diz lá em Hebreus 4, a partir do verso 9, né? Os irmãos querem achar aí? Diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Amém? Então a Bíblia está dizendo o quê? Se esforce para descansar. Parece paradoxal, né, irmãos? Mas se há um esforço que nós devemos fazer nos dias de hoje, vocês sabem, as pessoas fazem esforço pelos mais variados motivos, né? Tem pessoas que jejuam para receber alguma coisa, tem pessoas que fazem, né, votos com Deus para uma série de coisas, mas eu queria te propor um voto diferente hoje, né? Eu queria que você se esforçasse para descansar. Mas por que isso é importante? Olha o que continua dizendo aqui: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém... Como que está aí na sua Bíblia? Ninguém está acompanhando. A fim de que ninguém caia, eu vou dizer para você, tá? A fim de que ninguém caia. Ou seja, a falta de descanso é uma queda, é um pecado. Eu sei que os irmãos, eles costumam pensar em pecados como aquelas coisas horrorosas que o mundo cometem por aí, mas você sabe, o crente, ele não tem esses pecados, né, extravagantes como o mundo, né? Mas mesmo assim nós temos que vigiar por coisas muito sutis na nossa vida. E aqui fala que a falta de descanso, o coração que é tribulado, é um tipo de pecado. Por isso que a Bíblia fala que se você não descansar, né, você pode cair, né? E aqui fala, segundo o mesmo exemplo de obediência, está falando a respeito do povo do deserto. Então eu quero dizer, irmãos, que a coisa mais santa que você pode fazer na sua vida é descansar. Lá em Gênesis 2:3 diz assim: e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, amém? Porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Ou seja, Deus santificou o sétimo dia, por quê? Porque no sétimo dia ele descansou. Eu sei que a gente fica buscando a santidade, mas não existe nada mais santo que você possa fazer do que descansar em Deus. Amém? A Bíblia também fala lá que Noé, irmão, você sabe, Noé significa descanso, né? Lá em Gênesis 6:8, a primeira menção que a Bíblia fala da palavra graça é com Noé. Quer dizer que Noé achou graça diante do Senhor, ou seja, o descanso encontrou a graça do Senhor. A primeira menção de graça na Bíblia está relacionado a descanso. Amém? Mas veja, irmãos, eu quero que você entenda que quando eu falo de descanso, né, por mais que muitas vezes vai estar relacionado a gente ter um tempo de não fazer nada, mas as coisas não são sinônimas, porque você pode não estar fazendo nada e você mesmo assim não estar descansando. E da mesma forma você pode estar fazendo muitas coisas e estar descansando. Pode parecer paradoxal, mas eu explico, né? Uma coisa que até eu estava brincando sexta-feira na célula, que no tempo das guerras, né, não existia telefone, não existia rádio, não existia comunicação, os reis enviavam mensageiros para o exército que estava lá no fronte de guerra, né? E aí o mensageiro voltava, né, com as notícias a respeito da guerra, né? E aí o rei falava para o mensageiro assim: como é que vai a guerra, né? E aí o mensageiro falava assim: a guerra vai em paz. Mas como é possível a guerra estar em paz? Por quê? Paz, né, descanso, não é sinônimo de você não estar fazendo nada. Você pode estar lutando, você pode estar no meio de uma batalha e mesmo assim você estar em paz. Então, quando a Bíblia fala de descanso, não é o sinônimo de você estar à toa, estar sem fazer nada. Aliás, deixa eu confessar aqui para os irmãos, uma grande angústia que eu tinha era pensar que os céus era esse lugar de não fazer nada. Quem já pensou assim? Só eu que sou pecador aqui, irmãos. Você já achava que trabalhava lá no céu? Porque a Bíblia falava que céu é lugar de descanso. Mas eu tinha uma agonia, porque eu sou hiperativo, workaholic, né?
E eu ficava pensando, gente, eu vou passar a eternidade sem fazer nada, oh meu Deus, e agora? Né? Mas a outra opção era a pior possível, né? Eu vou ter que ficar no céu. Mas não, descanso não é isso. Descanso é que você vai trabalhar e não vai cansar, amém? Você sabe, o homem antes do pecado, ele não se cansava. Mas o homem foi criado para trabalhar. Eu já vi, né? Já ouvi falarem assim, né? Que o pecado, que o trabalho é um castigo de Deus. Absolutamente, irmãos. Primeiro porque a Bíblia fala que Jesus disse, o Pai trabalha e eu trabalho até agora. Se trabalho fosse castigo, fosse algo ruim, Deus não trabalhava. E veja, o homem, ele foi comissionado a trabalhar antes do pecado. A consequência do pecado é o cansaço. O homem iria trabalhar e do seu suor ele ia tirar o seu sustento. Mas eu quero dizer que a vontade de Deus é que nós não nos cansemos. Nós vamos trabalhar e nós não vamos cansar. Como diz lá em Isaías, né? Aqueles que esperam no Senhor, né? Correrão e não se fatigarão. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Eu me lembro que eu fui, né, semana retrasada com os irmãos jogar vôlei, eu joguei 10 minutos, eu já estava ofegante, né? Eu fiquei pensando, já pensou se eu pudesse correr e poder jogar um esporte e nunca cansar? Pois é essa a promessa de Deus, amém, irmãos? Então veja, o que o autor de Hebreus aqui fala é que nós devemos entrar no descanso. Então o que é o descanso, irmãos? O descanso é você entender que todas as coisas já foram completadas, já foi feito por Deus. Eu usei o exemplo aqui, o mesmo exemplo que fala de Hebreus do povo no deserto. Deus havia levado eles, tirado do Egito, levado para o deserto, prometido Canaã para eles. Então ele, ao invés daquele povo descansar, né, na promessa de Deus, saber que Deus prometeu que nós vamos entrar em Canaã. Em vez deles descansarem nessa promessa, o que aconteceu? Eles mandaram lá 12 espias, né, para espiar aquela terra. Eu já falei, não foi Deus que mandou, mas foram eles que decidiram. Por quê? Coração de incredulidade. E porque eles não acreditaram naquilo que Deus falou, eles não puderam entrar em Canaã. Isso é o que está falando aqui em Hebreus 4. Porque nós devemos nos esforçar para descansar nas promessas de Deus, para que não caiamos em pecado, como o povo fez lá no deserto, por causa de um coração de incredulidade. Aliás, Hebreus 3 fala o seguinte, que um coração perverso é um coração de incredulidade. E a palavra perverso aqui no original, no grego, é poneros. Poneros vai aparecer lá no Pai Nosso, quando o Senhor Jesus fala assim, livrai-nos do mal. Eu sei que mal a gente pensa que é o diabo, né? Mas o mal ali no Pai Nosso é poneros, ou seja, uma vida cheia de labores, cheia de dificuldades, cheia de preocupações. Qual que é o problema? Em Lucas 21 a Bíblia fala que esse coração cheio de coisas da terra, né? Ele não tem o coração para Deus. E a Bíblia fala que na grande tribulação, quem estiver com o coração embriagado com as preocupações dessa vida, não vai ser arrebatado. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos aprender na caminhada cristã, é a descansar em Deus. É nós termos confiança. Quem descansa é aquele que confia. Amém? Imagina se eu falasse para você assim, olha, amanhã nós vamos vir aqui no prédio da igreja às 5 da tarde fazer uma reunião. O que você vai fazer se você for comparecer? Você vai anotar na sua agenda, você vai colocar um despertador, e quando for 5 da tarde, você vai estar aqui, sim ou não? 5 horas. Você não vai chegar às 5:05, amém? Não vai chegar 10 para 5, por quê? Você confiou. Agora, se você não descansa, você vai fazer o quê? Dali a 1 hora você vai me ligar, pastor, é isso mesmo? Vai ter. Aí no dia seguinte você, pastor, vai ter mesmo essa reunião, não mudou nada? Aí pensa, faltando 1 hora para a reunião, você me liga de novo, eu queria saber se vai rolar mesmo essa reunião ou não. Você sabe, isso você está falando, nós estamos falando de um exemplo humano. Agora tem pessoas que são assim com Deus. Deus, você prometeu que ia ser desse jeito, mas essa pessoa está o tempo inteiro perguntando, mas Deus, é isso mesmo? Será que vai? Não, mas olha, você viu o problema e olha essa circunstância aqui. Deixa eu dizer, isso é um coração que não descansa. O que Deus falou vai acontecer na sua vida, mas você precisa aprender a descansar. Amém? A Bíblia fala, se você não descansar, você não recebe. Porque quem
descansar está totalmente conectado com a nossa fé. Se você tem fé, você descansa. Se você não tem fé, você fica preocupado. Ah, será que Deus vai dar conta? Será que vai fazer? Será que não vai? Sabe, esse é um coração onde não tem fé. E, na verdade, tudo aquilo que a graça nos dá, eu já falei aqui, que como herdeiros, todos nós aqui temos a mesma porção de herança. Mas, na verdade, o descanso nos permite acessar essas bênçãos. É através da fé que nós tomamos posse daquilo que Deus faz para você. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, mas eu lembro quando Deus falou para mim, para vir para esse país aqui, para cuidar da sua obra. E, irmão, se eu duvidasse de Deus, provavelmente eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque eu confiei naquele que prometeu. Então, imagina você, quantas coisas Deus quer fazer na sua vida, mas que você ainda não enxerga. Mas se você não confiar, você não vai desfrutar. Agora, quando você confia, você faz, É como uma pessoa que não pode enxergar, mas a outra diz, não, é por aqui o caminho, você pode ir que vai dar certo. Agora, é Deus falando com você. Então, quando nós confiamos, o resultado é o descanso, Eu estava respondendo a pergunta de um aluno do cursão, essa semana, e nós estamos no módulo falando a respeito de fé, E é interessante que a realidade do Novo Testamento é toda pela fé. Aliás, não só do Novo Testamento. Você sabe, Abraão, irmãos, ele foi salvo pela graça ou ele foi salvo por cumprir a lei? Você sabe, no tempo de Abraão não tinha lei, irmãos. A lei ela foi dada muito tempo depois. Abraão foi salvo pela graça. A Bíblia fala que Abraão creu e porque ele creu, Deus falou, agora você se tornou um justo. Só porque você creu. Amém? E no tempo da lei, como que eles eram salvos? Pela graça, irmãos. A Bíblia fala que homem nenhum cumpriu a lei. Amém? A lei nunca vai salvar ninguém, irmãos. A lei só vai manifestar o pecado, só vai mostrar que eles eram pecadores. Veja, Deus já sabia que o homem era pecador, mas o homem precisava saber que ele era pecador. Por isso Deus deu a lei, para que o homem pudesse ver que ele não dava conta. Então, no Velho Testamento, mesmo debaixo da lei, todos foram salvos pela graça, porque creram. Amém? Eles não sabiam que era Jesus o Salvador, o Messias. Mas o que eles faziam? Todo judeu ia uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, levava lá um carneiro diante do sacerdote. O sacerdote examinava aquele carneiro e se ele não tivesse defeito, eles faziam um sacrifício, imolavam aquele carneiro, aspergiam o sangue e os pecados daquela família estavam pagos por um ano. Então eles eram salvos pela fé, porque eles criam na promessa de Deus. Se Deus falou que, de alguma forma, ele ia pôr as mãos sobre o carneiro, e o pecado dele ia passar para aquele carneiro, e o carneiro ia morrer no lugar deles, eles iam ser salvos. Amém, irmãos? Você sabe, tem muita gente ainda que acha que a salvação depende de nós. Mas eu queria, Deus me deu um exemplo aqui, muito, muito bom a respeito disso. Imagina você que uma família judaica, então ela tinha lei e ela sabia que ela não guardava os mandamentos. Você sabe, a lei sempre foi, o único papel dela é mostrar que você não dá conta de cumprir ela. Então, sabendo que você não dá conta, aquela família fala, eu preciso levar então um carneiro diante do sacerdote para que ele possa fazer o sacrifício pelos meus pecados. Agora, se não houvesse lei, para quê? Que pecado, se não tem lei dizendo que eu estou pecando? Então eles pegavam o carneiro, ia diante do sacerdote, e eu pergunto para você, o que o sacerdote fazia? Qual que era a condição para o sacerdote fazer o sacrifício? O sacerdote, ele examinava o carneiro, amém? A Bíblia não fala que o ofertante confessava os pecados para o sacerdote. A única coisa que o sacerdote olhava era para os carneiros. O sacerdote não olhava para os pecados da família. O sacerdote olhava para o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o sacrifício era aceito e os pecados eram perdoados. Amém? Irmãos, isso aqui tem uma revelação. A Bíblia fala que nós não somos perdoados por causa de nós, mas Deus, quando olha
para nos perdoar, Ele não olha para mim nem para você, Ele olha para o Cordeiro dele, Ele olha para Jesus Cristo. E se o Cordeiro for perfeito, a Bíblia fala que Jesus não teve pecado, então o sumo sacerdote, Deus, Ele aceita essa oferta e perdoa os nossos pecados. Amém? Deus não olha para nós, Deus olha para o sacrifício. Então veja, lá no Velho Testamento, todos aqueles que foram salvos também porque eles creram. Amém? Então veja, mas Tiago, né, eu estava falando da dúvida lá do curso de maturidade, né? Tiago fala o seguinte, que se você diz que tem fé, mas se você não tem obras, a sua fé é morta, né? E aí parece que Tiago está dizendo que a salvação é por obras e não por fé. Agora veja, o que ele está dizendo é o seguinte, que a fé verdadeira, e vamos chamar então não de fé verdadeira, mas para você entender o texto, a fé viva, né? Porque ele fala de fé morta e fé viva. Então, a fé viva, qual que é? É aquela que vai se traduzir numa atitude. Amém? E a fé morta, qual que é? Aquela que não produz atitude nenhuma. Então, quando nós cremos, crer, deixa eu dizer, irmãos, crer não é um pensamento, crer é uma atitude, amém? É claro que começa nas nossas mentes, mas isso vai se traduzir numa atitude, amém? Então, se eu falar para você, você crê que hoje à tarde vai chover? Você fala, eu creio. Eu falo assim, cadê o seu guarda-chuva? Fala, não trouxe, então você não crê. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. Se você diz que crê, mas você não tem obras, ou seja, você não tem uma atitude condizente com aquilo que você diz que você crê, eu falo pelo fruto que a sua árvore, que a sua fé, ela é morta. Amém, irmãos? Não quer dizer que nós somos justificados por obras, mas as obras, elas acompanham a nossa fé. As obras, elas testificam a fé que nós temos. Então, onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Que se realmente nós cremos na soberania e nós confiamos em Deus, qual que é o resultado disso? O resultado é uma atitude prática, que é o nosso descanso. Porque muitas vezes nós temos um conhecimento, uma crença que é mental, irmãos. Mas a vontade de Deus é que isso se torne uma prática, né? É o próprio Tiago quem fala, né? Não adianta você ser só um ouvinte da palavra de Deus, mas você precisa ser um praticante, né? Fala, até os demônios conhecem a palavra de Deus, creem e estremecem, a Bíblia fala. Não basta você crer, mas a sua crença, a sua fé tem que ser uma fé ativa, uma fé viva, né? E o resultado de quem tem essa fé é alguém que descansa. Se você confia, você descansa. Se você entendeu a graça, se você entendeu que você é um filho, você vai descansar. Amém? Glória a Deus. Mas eu queria falar então, né, uma continuação. Eu queria falar quais são, né, os mais comuns. Eu listei aqui 3 motivos, 3 coisas que nos impedem de descansar. Lembra, irmão? Descansar não tem nada a ver com você ficar parado, né? Descansar tem a ver com você confiar, você crer, você ter um coração sereno, você estar em paz, você fazer as coisas confiante que Deus está contigo, amém? Então, quais são os inimigos que nos impedem de entrar no descanso, de desfrutar das coisas de Deus? Primeiro deles que eu queria falar aqui, a condenação. A condenação é a primeira coisa que nos impede de entrar no descanso. Então veja, a Bíblia fala que o diabo ele é mentiroso, a Bíblia fala que o diabo ele é assassino, a Bíblia fala que o diabo ele é ladrão, mas você vai ver uma característica descrita lá em Apocalipse, que é a principal do diabo. A Bíblia fala, aquele que nos acusava de dia e de noite. O diabo ele é um acusador. Você sabe, porque se o diabo colocar na sua mente que você não merece, que você não está qualificado, que você não tem direito a nada, ele roubou a tua paz. Então a primeira coisa que impede as pessoas de poder desfrutar do descanso é a condenação do diabo. E veja, da mesma forma que o diabo tentou a Jesus, ele usou a palavra de Deus, o diabo usa a palavra de Deus para te condenar. Ele usa a lei para te condenar. Porque veja, como eu falei, o objetivo da lei nunca foi justificar o homem, mas mostrar para o homem que ele não está qualificado. Então é exatamente isso que o diabo faz. Ele pega a lei
e mostra o quanto você está incapaz, o quanto você está aquém do padrão de Deus, o quanto você não merece. Mas tem um porém, nós temos a Jesus Cristo, o sacerdote. E hoje nós somos reconciliados com Deus, não é por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo, aquele que cumpriu toda a lei no nosso lugar, aquilo que eu e você não dávamos conta de fazer, Jesus foi lá e fez, né? Aliás, muita gente pergunta, né? Por que vocês falam que nós não estamos mais debaixo da lei? Mas o próprio Jesus falou que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Exatamente, irmãos, porque ele cumpriu a lei, porque ele cumpriu todos os requisitos, ele recebeu a vitória e ele nos entrega essa vitória. A Bíblia fala que nós estamos em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, a Bíblia fala que não entra em juízo, mas já foi aceito, já faz parte da família de Deus. Veja, toda religião, irmãos, ela é baseada num princípio. Estava falando isso na célula também, né? A diferença do cristianismo para outras religiões. Qual que é a base de qualquer religião? Não importa se é muçulmano, não importa se é espírita, não importa se é umbanda. Qual que é a base de qualquer religião, irmãos? Se você cumprir os requisitos, se você cumprir as regras daquela religião, você vai ser aprovado e você vai ser abençoado. Não é isso qualquer religião, irmãos? Agora, o que faz do cristianismo, do evangelho, diferente de qualquer outra religião, irmãos, é exatamente isso. O próprio Deus, né? Você vê, em toda religião você tem que servir a um Deus, mas a Bíblia fala que o nosso Deus, ele trabalha a nosso favor. Um Deus que trabalha em favor dos seus. É Deus quem faz no nosso lugar. Ele faz para te abençoar. Ele faz porque Ele te amou. Você sabe, toda religião não tem isso de Deus amar, não. É as pessoas tentando aplacar a ira daquele Deus, né? Eu estava lendo na mitologia grega a respeito do deus Pan, né? Aliás, Peter Pan, né? Provavelmente pegaram aí dessa mitologia grega, né? Que era o deus Pan, que vem da palavra pânico também, né? Era um Deus horrível, né? Que causava pânico, né? nas pessoas, e as pessoas tinham que fazer sacrifícios para aplacar a ira desse Deus, né? Então, essa história de toda a religião, se você for para o muçulmano, né? A espada de Alá, a pessoa para entrar no paraíso tem que andar, né? Tem um abismo, ela tem que andar sobre a espada de Alá, e se Alá não se agradar de você, ele só dá uma virada na espada assim, você cai no inferno. Não, mas a nossa história é diferente, porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é como as outras. Não, o cristianismo é a história do Deus vivo que amou a sua criação, amou de tal maneira que Ele veio em carne humana e fez aquilo que eu e você não dávamos conta de fazer, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Amém? Mas por que Ele tinha que fazer isso? Porque sabe, Deus, Ele é um justo juiz. Ele não podia simplesmente falar, ok, Elias, você pecou, mas deixa para lá, vamos, entra para cá, né? Você sabe? Existem alguns mitos por aí, né? Um mito que tem por aí é o seguinte, que você faz coisas ruins na sua vida e você faz coisas boas, né? E aí é como se chegasse lá no céu, ia botar numa balança aqui todas as coisas ruins, ia colocar todas as coisas boas. Se na balança, né, as coisas boas fossem um pouquinho mais do que as coisas ruins, você poderia entrar no céu, né? Então, por isso que tem pessoas que fazem coisas muito ruins, né? E aí, para ficar com a sua consciência limpa, né, elas fazem obras de caridade, né? Eu lembro que eu estava lendo a história do Rockefeller, né? Um dos pais fundadores aqui dos Estados Unidos, e ele era dono de uma mina de minério de ferro, e lá morreram muitos homens, e aí ele, né, ficou muito mal com aquilo e virou um filântropo, né? Começou a fazer obras de caridade, como se isso pudesse anular o pecado, né? Essa é a ideia do mundo. Mas veja, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que se você tiver um pecado, você vai ser condenado. Tiago fala isso. Se você for pego, você pode cumprir a lei inteirinha, mas se você for pego em falta em um único aspecto da lei, e veja, a lei não são 10 mandamentos, não, irmãos. São 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais. Se você errar um deles, você é condenado de toda ela. Amém? A misericórdia, né, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Se você for, e olha, eu vou te contar uma coisa, se você comer o camarão, você já está em falha na lei, porque a lei dizia que você não podia comer camarão.
Se você comeu feijoada, então você tá lascado. Mas tem outras coisas. Você sabe, você não podia misturar linho com algodão. Você não pode misturar semente, você não pode misturar tecido. Olha, irmãos, são 613 mandamentos, ordenanças, né? Acredite em mim, irmãos, em algum momento você já errou, nem que for em pensamento. Ah, mas pensamento também, pastor? Jesus falou, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já pecou. Só para adiantar seu raciocínio, ninguém passou nessa prova, tá? Mas aí o crente pensa isso, né? Mas se eu fizer mais coisa boa do que ruim, não é isso que a Bíblia fala. Você sabe, o crente fala assim, se eu ficar olhando muita pornografia, vai cair um olho meu. Não é isso que a Bíblia fala. Se eu roubar, vai cair minha mão. Não é isso que a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte. Só existe uma pena para o pecado, a morte. Pecou? Então sua recompensa é a morte, e a morte eterna, amém? Então veja, só existe uma forma de você ser salvo. Alguém que cumpriu toda a lei, que não tem pecado nenhum, ir lá e se oferecer, como esse cordeiro que lá no Velho Testamento eles pegavam, né? E expurgava, né? E pagava pelos pecados por um ano. A Bíblia fala que sangue de bodes e carneiros, né, valia por um ano, mas o sangue do Filho de Deus, esse vale uma única vez só, lá em Hebreus diz. Um único e perfeito sacrifício tirou do mundo todo o pecado. Todo aquele que crê não pereça agora, mas tem a vida eterna, irmãos. Então veja, nem sei por que eu estou falando de condenação. Então hoje nós temos que entender, por quê? O diabo continua nos acusando. É como eu digo assim, mas se a dívida está paga, por que o diabo continua acusando? Ele é esperto, né? Eu me lembro de um empresário no Brasil, que você sabe, no Brasil, entre as empresas, né, não se paga à vista, né? Você faz o faturamento lá, você manda nota fiscal para o departamento financeiro, e vai faturar para dali a 30 dias, né? E eu conheci um empresário lá, muito esperto, que acabava o serviço, mas ele continuava mandando a nota para as outras empresas pagar. E muitas vezes o departamento financeiro não sabia que tinha acabado o serviço e continuava pagando. Você sabe, o diabo ele é assim. Ele te acusa, mas se você falar, não, está pago, aí ele para de cobrar. Mas se você continuar achando que você é devedor, ele vai continuar mandando a conta para você. Acredite em mim, tem muitas pessoas vivendo debaixo de condenação nos dias de hoje, né? É o evangelho poliano, você já ouviu falar? Poliano era aquela, não sei se é poliana, pegava a florzinha assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Tem gente que acha que Deus é desse jeito, irmãos, né? Deus me quer, Deus não me quer, Deus me quer, Deus não me quer. Sabe, esse é um evangelho maluco, né? Acha que o livro da vida é uma tremenda rasura, né? Pecou, não, manda apagar o nome aqui. Não, agora pediu perdão, escreve o nome de novo no livro da vida. Pecou, apaga de novo. Irmãos, nós não vivemos dessa forma, nós não podemos aceitar a acusação. Você sabe, a Bíblia conta a história que o apóstolo Paulo foi para uma ilha, e lá ele foi picado por uma víbora, né, por uma cobra venenosa. E você sabe, hoje em dia, né, dependendo da cobra que você for picado e não tomar providências rápidas, você periga morrer. Você imagina isso há quase 2000 anos atrás, né? Então, e ele foi picado, ele estava numa ilha, eram os bárbaros ali, né, e eles com os costumes religiosos, né, viram Paulo sendo picado e falaram, meu Deus, o que esse homem fez para Deus querer castigá-lo, né? Então, tudo o que acontecia com a pessoa de ruim, eles achavam que era castigo de Deus, né? O teto começou a cair e falou, olha aí Deus castigando esse pastor, né? Falei que não era de Deus, né? Tudo de mal que acontecia na vida, eles achavam que era Deus que estava perseguindo. Deixa eu perguntar, você vive assim? Quando acontece algo de ruim, quando acontece um contratempo na sua vida, você acha que é Deus? Mas você sabe, esse era um costume dos bárbaros, tudo eles atribuíam a Deus. Agora, Paulo, né? Veja, Paulo foi preso injustamente, Paulo foi açoitado, isso por causa do evangelho. Paulo foi preso. Você acha que em algum momento o apóstolo Paulo falou, Deus deve estar bravo comigo, Deus não deve me amar? Não, ele tinha certeza a respeito do amor de Deus, por isso ele descansa, né? Você vê no meio dessas tribulações, né? E o apóstolo Paulo fala o quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso
de glória. Leve e momentânea, irmãos. Você não tem noção que esse cara passou. Eu falei que a nossa geração hoje, qualquer probleminha, a gente acha que é uma grande tribulação. Não, o apóstolo Paulo passou por muita coisa, mas ele nunca viu isso como condenação. Por isso ele era um apóstolo da graça. Sabe, nós temos que entender que nós já fomos justificados. Nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo. Se você der espaço para que o diabo coloque condenação, você vai começar a duvidar. E aí toda coisa ruim que acontecer com você, você vai achar que é Deus. Já viu aquelas pessoas que ficam doentes e acham, não, é Deus dando doença para eu ficar mais humilde. Eu conheço muito doente que é arrogante, irmão. Mas se é Deus, eu não vou nem orar por você, né? Melhor até que você fica aí doente. Mas isso nunca ninguém, né? Todo mundo pede para orar, para sair. Mas essa é uma loucura de evangelho, irmãos. Nós já fomos aceitos, irmãos. Porque não depende de nós, depende de Cristo. Se dependesse de mim, irmãos, aí realmente era essa loucura, né? Porque tem dia que eu estou bonitinho, tem dia que eu faço tudo certo, mas tem dia que eu faço tudo ruim. E aí? Mas não depende de mim, depende de Cristo. E deixa eu dizer, tudo que depende, na verdade, já foi. Nós lemos em Efésios que hoje Cristo está assentado à destra de Deus. Jesus, quando foi crucificado, ele falou o quê? Está consumada, a obra está completa, o sacrifício foi aceito, e hoje nós temos paz para com Deus. Não há mais condenação para aqueles que... Era para os irmãos completar. Oh, meu Deus, eu tenho que falar mais de graça aqui para os irmãos, então. Não há mais condenação para aqueles que estão em... Você está entendendo? Não há, irmãos. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se houvesse condenação, irmão, não ia ser dor de dedo, não. Ia ser castigo bravo mesmo. Sabe? O problema é que a gente diminui. A gente acha que, como eu falei, não, roubou, vai cair a mão. Não é isso. A condenação é pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte, irmãos. Mas nós já estamos debaixo do sangue de Cristo, debaixo da graça de Deus. Deus já nos perdoou, não por causa de nós, por causa do cordeiro que nós oferecemos, irmãos. Não tem nada a ver com o sacerdote, ele não olhava para os pecados do ofertante, ele olhava para o sacrifício. Deus olhou para Jesus, Deus se agradou da nossa oferta. A Bíblia fala que Cristo foi entregue como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Começou a descansar, irmão? Você saber que Deus não está na sua cola, isso dá um alívio muito grande, irmãos. Porque pessoas que vivem o tempo inteiro preocupadas, com o que Deus está pensando, achando que Deus está só esperando ela dar uma escorregada para poder condená-las, para poder fazer o mal para elas. Não, deixa eu dizer. Não, isso não funciona mais, nem na época do Velho Testamento. A Bíblia fala que Deus não atentando para a desobediência do povo. Porque se ele atentasse, tinha morrido todo mundo. Mas por causa de uma aliança que ele fez com Abraão, ele não destruiu o povo de Israel. Amém? Há uma aliança, irmãos. Deus, ele não tem nada a ver comigo nem com você, nós somos herdeiros. O herdeiro não faz nada, ele só desfruta da bênção do Senhor. Amém? Agora, a segunda questão que impede o descanso é o medo. As pessoas têm medo, você sabe. E o medo, irmãos, Deus tem falado muito comigo esses dias. Esse sentimento de escassez, ele tem a ver com uma orfandade espiritual. Você sabe, todos nós nascemos órfãos espirituais. O órfão, ele é aquele que ele não tem segurança, porque você sabe, a paternidade espiritual, a paternidade de Deus nos traz paz, a confiança, saber que você tem o Pai que cuida, que provê, que te protege, mas todos nós carregamos essa herança de orfandade espiritual, e achamos que está cada um por si aqui, Deus por todos. Eu me lembro que há muito tempo, eu já era cristão, mas eu achava assim, que era tudo serviço póstumo, e é só depois que eu morresse, que eu ia desfrutar das bênçãos, Mas na verdade, Deus deseja que nós desfrutemos desde já de todas as coisas. Deus é um Deus que nos cuida, Deus é Deus quem nos guarda, sabe? Nós temos um Pai que guarda por nós. Aliás, você sabe, isso é algo interessante, porque
Todas as vezes que Deus se manifestava no Velho Testamento, né, por exemplo, Deus se manifestou lá para Davi numa guerra, né, e aí eles falaram, Deus aqui, ele se manifestou como o Deus da guerra, Jeová Sabaó. Né, ou então Deus, ele como comandante, né, Jeová Nissi, nossa bandeira. Ou lá em Mara, né, quando Deus ele cura as pessoas que foram picadas por cobra, Jeová Rafá. Né? Então, calcula-se que no Velho Testamento são mais ou menos uns 60 nomes que Deus tinha. Um para cada característica. Você sabe, através do nome, você vai aprendendo as características, né? Se eu falar, por exemplo, Alexandre, o forte, né? Você já pensa que é um cara forte. Né? Então, através desses nomes, eles iam falando as características de Deus. Mas Jesus, para os seus discípulos, ele fala, olha, eu vim manifestar um nome que ninguém conhecia, que era Pai. Jesus manifestou a Deus como Pai. Você sabe, você pode ter um general, mas esse general você não sabe se vai gostar de você. Você pode ter o Jeová Rafá, o Deus que cura, mas você não sabe se ele vai curar você. Você pode ter todos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas você não sabe se ele está feliz ou não com você. É um grande problema, mas Jesus veio mostrar a nós Deus como Pai. Sabe, quando você tem Pai, você deixa de ter medo. Por isso a Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de filiação, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Sabe, quando você sabe que você tem um Pai, no momento da aflição, de qualquer problema, irmãos, você sabe, Jesus passou por muitas coisas, mas em momento nenhum, né, a não ser ali chegando na cruz, que ele fala, Deus meu, né, por que me abandonaste? Mas em todo o tempo, Jesus sabia que ele era o Filho amado e que Deus estava cuidando dele. Aliás, na tentação do deserto, quando o diabo usa a Bíblia e fala, olha, se né, você está com fome, então mande que essas pedras, né, se transformem em pães, né? Jesus fala o que para o diabo? Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pergunto para você, qual era a palavra que tinha acabado de sair da boca de Deus? Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Era isso que alimentava Jesus. Você sabe, todo medo humano, no final das contas, ele é o medo da morte. Ah, eu tenho medo de avião. Não é que você tem medo de avião. Você vê um avião, você sai correndo. Não, você tem medo de entrar no avião e de voar. Porque o avião pode cair e você morrer. No fim, todo medo, se você for ver, eu tenho medo de ficar sem trabalho. Por quê? Aí eu não vou ter dinheiro para comer e vou morrer. Jesus, ele estava jejuando há 40 dias. Podia ter medo ou não, irmãos? Mas ele sabia que ele tinha um Pai, que ele não ia ficar desamparado. Por isso o que sustentava ele não era alimento natural, mas era saber que era filho. Irmãos, quando nós reatamos, quando nós entendemos esse espírito de filiação e realmente entendemos o que é Abba, Pai, você perde o medo que impede do descanso. Quantas pessoas não descansam porque vivem atemorizadas, vivem com medos, né? Como esse Deus Pan, que assustava, né? Causava pânico nas pessoas, né? Mas saber que você tem um Pai que cuida de você, te traz descanso. Amém? Por último, irmãos, outro inimigo é a ansiedade, né? Você sabe, Jesus, quando ali eu mencionei, né, que ele vai, momentos antes de ser crucificado, a Bíblia fala que ele chegou a suar gotas de sangue, tamanha angústia que ele teve. Mas naquele momento ali não era por acaso. Você sabe, tudo o que aconteceu com Jesus tem um sentido. Jesus estava levando sobre si a nossa ansiedade também. Por isso, pouco antes dele ser crucificado, ele chega para os seus discípulos, sabe? Jesus, ele podia ter falado muitas coisas para os discípulos. Ele podia falar, olha, eu deixo para vocês os meus ensinamentos, né? Não tem gente que fala que Jesus foi um bom mestre, né? Eu deixo para vocês o meu ministério. Eu deixo para vocês a minha alegria. Não, Jesus, ele fala uma coisa: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou.
quero dizer que se você é herdeiro, você tem direito de desfrutar da paz de Jesus. Por isso, no Novo Testamento, toda vez que um cristão encontra com outro, ele fala a graça e a paz. A graça e a paz. A paz que o mundo não pode te dar, eu vou lá dou, Jesus disse. Sabe, irmãos, nós precisamos nos apropriar disso. Se você é um cristão e ainda não vive em paz, você precisa tomar essa decisão de desfrutar da paz de Jesus, para que você entre no descanso. Amém, meus irmãos? Você sabe, a paz, ela mantém o que a graça te dá. Sabe, pela graça, nós recebemos todas as coisas, amém? Mas você recebe, se você não souber manter, você perde. A graça te dá, mas é a paz que mantém. A graça te dá a saúde, mas é a paz que mantém. Sabe, a paz é o que conserva tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Por isso, nós não podemos abrir mão dela. Sabe, que nós possamos desfrutar do descanso verdadeiro, irmãos. Para finalizar, você pode ficar de pé, eu já vou encerrar. Mas eu queria compartilhar algo que, há um tempo atrás, eu estava meditando, irmãos, e pensando assim, qual que é o testemunho que nós podemos deixar para o mundo? Tem igrejas que pensam assim, não, o testemunho, aliás, eu conheci muita gente sincera, falava assim, eu vou ganhar minha família pela minha santidade, pelo meu testemunho de santidade. E você sabe, eu conheço muita gente que é muito santa, mas que é muito chata também. Porque junto com essa santidade vem a justiça própria. E a pessoa começa a pensar que ela é melhor do que as outras. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho. E muitas vezes as pessoas se afastam. Eu não gosto de fulano, porque fulano não dá risada, fulano não conversa. Não estou falando para você compartilhar o pecado com ninguém, irmãos. Mas Jesus andava com publicanos, com pecadores, com prostitutas. Só que era ele quem influenciava. Ele não era influenciado. Mas você sabe, se não é a santidade, eu pensei, né? Fé. Eu já vi homens cheios de fé, né? Você vê os televangelistas. E esses homens, eles falam e aquilo aquece o seu coração. Se é isso mesmo, e vamos, e vai, e tal. Mas dali, pouco tempo, você vê que você não tem a mesma fé que ele, né? Você fala, o negócio funciona quando ele está perto, mas quando eu estou sozinho, parece que não é aquele mesmo ânimo, né? E eu pensava com Deus, qual que é o testemunho que como igreja nós podemos dar para esse mundo? E Deus falou comigo, testemunho é a paz, é o descanso. Se por um lado a santidade afasta as pessoas, né? Parece tanta arrogância, por outro lado, a paz atrai as pessoas. As pessoas querem estar perto de pessoas que têm paz, que descansam. Quantas vezes eu já ouvi, não, fica mais um pouco, aqui é tão bom quando você vem aqui. Eu sinto uma paz, porque o mundo não tem paz, irmãos. Isso é algo que só a igreja tem. Você sabe, a fé pode até parecer estranho, mas o mundo tem fé, irmãos, né? Tem os coaches da vida, tem pessoas aí, tem fé no dinheiro, fé na ciência, sabe? Ateu tem que ter fé também, né? Eu até gosto de falar assim, eu não tenho fé para ser ateu, eu não consigo acreditar. Mas eles acreditam em algo. Fé não é só na igreja, mas a paz, o descanso, isso é algo que só nós temos. Esse é o testemunho que nós podemos dar para esse mundo. Sabe, quando alguém olhar para a sua vida, que ele encontre uma pessoa cheia de paz. Mas assim, é uma paz que você possa transmitir para as outras pessoas. Que as pessoas ao seu redor falam, não, fulano, eu te liguei porque eu sei que você transmite paz para mim. Mas aí você vai chegar e vai falar assim também, vem cá, eu quero te dar essa paz também. Essa paz tem um nome, o nome dela é Jesus. Jesus é a nossa paz.
Por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis oprimidos. Será que você conhece gente assim? Será que conhece gente que está cansado? Gente que está oprimida? Gente que não descansa? Eu quero dizer que o Evangelho tem um descanso para você. Sabe, essa é a Canaã do Novo Testamento. Essa é a terra prometida para nós, aqui, nesse mundo. Não é mais um lugar geográfico, mas é um lugar em espírito, onde você vai desfrutar da presença de Deus, da segurança, da calma, de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Não é que você não vai ter mais problemas, mas é aquela segurança que fez com que Jesus pudesse dormir no barco, mesmo no meio de uma tempestade. Saber que Deus está no controle de tudo, e que todas as coisas estão debaixo do sangue, que nós estamos nas mãos do Senhor. Amém? Feche os seus olhos.